Olá, queridos alunos. É com muita alegria que eu digo a vocês que neste momento nós vamos começar nossa última aula, deste curso, que é um curso de introdução à teologia. Eu gosto de dizer que ele é um curso de imersão teológica para quem não teve a oportunidade de fazer um curso de teologia básico, médio, enfim, E o intuito é te dar instruções iniciais e também a partir dessas instruções fazer que sirva de gatilho, de impulso, de incentivo para você agora começar uma longa caminhada de estudos. E eu digo que é com muita alegria, não pelo fato do curso estar terminando, mas pelo fato de saber que nós conseguimos vencer essa batalha, esse empreendimento em busca do conhecimento. Queridos, capítulo 20 do nosso material didático, aula de número 21, Se eu não estiver aqui fazendo confusão, porque já foram tantas aulas que pode ser que eu esteja fazendo confusão, ao invés de 21 ser a 20ª, de ser a 21ª, ser a 22ª, mas de qualquer maneira você está acompanhando, você sabe. Aqui no momento, na minha mente, eu estou pensando que é a 21ª aula, porque são 20 capítulos, mas a introdução, que deveria fazer parte da primeira aula, que já com o capítulo 1º, eu fiz questão de fazer uma aula específica da introdução somente. Então, por isso, são 20 capítulos, mas tem uma aula a mais, que foi a aula da introdução. Bom, de qualquer forma, a quantidade não interessa. O que interessa é que nós estamos na última aula, material didático, aula do capítulo 20, com esse tema aqui que é imprescindível estudar, seja num cursinho de introdução, seja num curso básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado. Esse assunto aqui sempre estará presente, porque ele é a base da fé cristã evangélico-protestante. Quando Jesus voltar, barrinha, a segunda vinda. Porque, segundo a fé cristã, ele veio a primeira vez, em carne e osso, como diz na Epístola Universal escrita por João. Aquele que não crê que Yeshua veio em carne e osso, este tem o espírito do anticristo. Então é base doutrinária, cunho doutrinário apostólico e é base da fé cristã. Yeshua veio em carne e osso, morreu, ressuscitou, voltou para a eternidade, com um corpo glorificado, mas deixou a promessa de voltar. Então, eis aqui o tema. E eu não vou ter pressa alguma nesta videoaula, porque nós vamos encerrar o nosso curso e eu vou tentar expor aqui todo o conhecimento, claro, dentro do ponto de vista de introdução do assunto, mas eu vou tentar falar o máximo que eu puder, transmitir a vocês o máximo de informações que eu puder nesse tema, ok? Então vamos lá. Nosso método, leitura e explicação de texto, Então vamos para a leitura. Texto bíblico. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui o contexto é morte e ressurreição, porque, segundo a fé cristã, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Esse texto está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, não é 1, é 26. Capítulo 11, versículo 26. Me perdoe de novo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Ok? Continuando a leitura. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Yeshua,
os tornará a trazer juntamente com ele. O que o texto está dizendo aqui agora? Todos aqueles que estiverem no seio da terra, né, que tiver passado pela morte, está descansando, está dormindo, como é a fé apostólica. A morte é um sono, e não é força de expressão, não, é literalmente. É sono, literalmente, a pessoa dorme, né? Então ele está dizendo, aos que dormem, Deus, o Pai, mediante Yeshua, nos méritos de Yeshua, os tornará a trazer juntamente com ele. Ele quem? Yeshua. Ou seja, qual é o contexto ainda maior? Quando Yeshua voltar na sua segunda vinda, ou seja, na vinda agora que todos esperam, né, todos os cristãos esperam, na sua vinda ele chamará de volta todos os que dormem, né, todos os que morreram com essa fé viva, inabalável. Ele os chamará de volta. Né? É a grande ressurreição dos mortos, a grande redenção. Tá? E no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios a gente vê Paulo falando disso mais especificamente, e também na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. De novo ele usa a palavra dormem. Né? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram, agora ele usa a palavra morreram para não ficar repetitivo, os que dormem, em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ou os que estiverem vivos na volta do Senhor, seremos transformados juntamente com eles. Aqui está a palavra arrebatados aqui. A palavra arrebatados. E nesse texto de Tessalonicenses é um aramaico. A palavra em aramaica, kataf, que quer dizer raptados ou erguidos, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados, seremos levantados, raptados, juntamente com os que estavam mortos e que foram ressuscitados. Na carta aos Coríntios ele explica que acontece mais uma coisa aqui, que é a transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível, e subiremos a encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. Queridos, sinto muito dizer para você uma coisa, mas na Bíblia não tem nenhuma referência de Jesus levando ninguém para o céu. A referência é esta. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E eis aqui, a encontrar ou ao encontro do Senhor nos ares. E alguém já poderia questionar, Gilberto, se vai erguer nos ares, isso não quer dizer que vai levar para o céu? Bom, o céu, ar, a atmosfera terrestre também pode ser chamado de céu. Mas não é isso que as pessoas têm empregado já há centenas de anos. Quando eles falam de ser levado para o céu, é céu, morada dos anjos. E como eu falei na aula anterior a essa, que essa daqui é continuidade daquela, o tema, né, da continuidade, o arrebatamento, que é o que está escrito ali, arrebatados juntamente com eles, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Esse arrebatamento é apenas o Senhor erguer o seu povo da terra e vai erguê-los nos ares. É isso que Paulo está dizendo. E é literal. Aí você perguntaria, Gilberto, para que isso? E a resposta é a seguinte. Na carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo fala que isso vai acontecer no soar da 7ª trombeta. Lá ele não fala a 7ª, lá ele fala a última. Mas Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, está se referindo às 7 trombetas do Apocalipse.
E ele diz que na última trombeta, no soar da última trombeta, ou seja, no soar da sétima trombeta, vai acontecer isso que ele explica aqui na carta aos Tessalonicenses. Os mortos em Cristo, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os que creem e estão vivos se unirão a eles, receberão corpo incorruptível e subirão a encontrar com Jesus nos ares. Esse é o contexto completo do ensinamento de Paulo sobre o arrebatamento. E a pergunta volta: Gilberto, por que nos ares? E por que pregaram céu e tal? Eu não vou responder agora, talvez. O porquê que pregam que vai ser arrebatado e levado para o céu, morada dos anjos. E eu já provei que isso não vai acontecer e não tem lógica acontecer, e Deus não faria isso, porque Deus não criou o homem com massa corpórea, com capacidade para habitar na mansão dos anjos, nas regiões onde os anjos habitam. Os anjos têm corpo para habitar lá, nós temos corpo para habitar aqui. No entanto, por que o Senhor há de erguer o seu povo, esses escolhidos, esses que o aceitaram e que mantiveram sua fé e obediência à sua palavra, como ele diz, né? Por que ele vai erguer? Simples, porque no soar da sétima trombeta acontece esse grande livramento. A palavra arrebatamento aqui, ó, seremos arrebatados, aqui é kataf em aramaico, e significa livramento. O grande livramento de quê? Das 7 taças da ira de Deus e do Cordeiro que serão derramados sobre a humanidade. Se você não leu, leia Apocalipse, e você vai ver que quando chega no capítulo 11, a sétima trombeta é tocada, do 11 para o 12. E quando a sétima trombeta é tocada, o que vem a seguir? O derramar das 7 taças da ira do Cordeiro. Enquanto as trombetas estão sendo tocadas, coisas acontecem. E todo o povo do Senhor passa por essas coisas, até chegar na sétima trombeta. Quando chega na sétima, o Senhor se manifesta e tira o seu povo da face da terra por um breve momento, para não recair sobre os seus escolhidos a ira do Eterno e a ira do Cordeiro, que é representado pelas 7 taças. E aí, quando você lê sobre o derramar das 7 taças, você vê que as coisas que acontecerão nas 7 taças são muito piores do que as que aconteceram no tocar das 7 trombetas. Né? Das 6 trombetas, na sétima o povo é erguido da terra para receber esse grande livramento. Que livramento? Repito, não passar pelo que vai acontecer no derramar das 7 taças da ira de Deus e do Cordeiro. Ok? Então, Gilberto, e depois disso o que acontece? O que acontece é que quando a sétima taça for derramada, o Cordeiro se manifesta de novo, ele desce com o seu povo e ele estabelece o reino milenial na terra. Está lá em Apocalipse, está nos profetas também isso. Estabelecendo o reino milenial na terra, ele reinará com Israel redimido e com esse povo que ele tirou, que são aqueles que creram nele mesmo sem ser israelitas, que são os gentios no caso. Então reinarão com ele por 1000 anos. Será o reino messiânico, 1000 anos de paz, de harmonia com Deus e com o Messias, enfim. E nesses 1000 anos, o príncipe das trevas será preso. No final desse milênio de paz, o príncipe das trevas será solto novamente e vai novamente perturbar as nações e incitar as nações contra o Cordeiro, e dessa vez o Cordeiro guerreará e vencerá de uma vez por todas. Ok? Isso aqui, não estou dando aqui muitos detalhes, estou falando aqui assim de maneira bem panorâmica, mas já te dá base para você entender praticamente tudo sobre escatologia, sobre Apocalipse, ok? Espero que você esteja entendendo e que esteja assimilando as coisas, né? Não trava sua mente, nem seu coração, seu sentimento para não entender o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo, na verdade, é praticamente novo. No meio evangélico protestante, pentecostal, neopentecostal, não se fala essas coisas, porque eles não têm interesse de ensinar essas verdades ao público, e os que têm conhecimento têm medo de falar para não quebrar paradigmas que foram estabelecidos já há centenas de anos no meio dos evangélicos protestantes,
e têm medo de serem rechaçados, serem escandalizados, envergonhados, abandonados, né? Enfim, eu não tenho necessidade de ter medo de nada disso, porque para mim, eu não ganho para mentir para ninguém e ensino com muita firmeza o que eu aprendi, porque eu tenho buscado aprender o que a Bíblia realmente diz e não aquilo que os teólogos querem que você aprenda, né? Então eu sempre digo isso como professor, eu não estou aqui para incutir nada na sua mente, eu estou aqui para te ajudar a buscar e te ajudar a entender o caminho que se busca o conhecimento mais próximo da realidade, sem passar pela peneira daqueles que querem manipular sua fé, manipular sua vida, e para que você faça o que eles querem que você faça, tá ok? Vamos lá. Então é isso aí, vamos continuar a leitura. A promessa da sua volta. A segunda vinda do Senhor à Terra é um dos assuntos mais importantes para o cristão, como eu falei no início da nossa videoaula. Os escritores do Novo Testamento, da Brit Hadashah, Aliança Renovada, falaram sobre isso mais de 300 vezes, e a expressão mais usada foi quase sempre imperativa. Imperativa é o quê? É aquela expressão que afirma categoricamente, sem sombra de dúvida, né? A primeira coisa que precisamos saber sobre a segunda vinda é que ela é certa, ok? Jesus falou sobre a sua própria volta. Ó. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24, 30. João 14, 2 e 3. Ó, outra coisa. A volta deles será visível. Esqueça essa ideia de que vai ser como um relâmpago que ninguém verá, até porque é impossível um relâmpago acontecer e você não vê, a menos que você esteja dentro de casa ou numa caverna, mas se você estiver na rua, um relâmpago acontece e você vê imediatamente. Quando Jesus fala lá, assim como o relâmpago, ele está falando da rapidez em que o relâmpago aparece sem anunciar sua chegada. Ele não está falando do fato de acontecer e ninguém ver, não. É apenas da rapidez da sua manifestação. E ele fala isso em todo o contexto bíblico de quando ele fala da sua volta, ele fala sobre isso. Ele usou muitas parábolas para representar essa verdade, dizendo que se vós soubesseis quando iria entrar um ladrão na sua casa, vocês se preparariam, fecharia a casa bem fechada e tal, assim também será a volta do Filho do Homem. Ele fala muitas parábolas representando essa vinda num momento em que ninguém espera, sem um anúncio prévio, é agora, é hoje, é amanhã, não. Ele só diz que devemos estar preparados. Aquele que acredita nisso deve estar preparado. Ok? Anjos já predisseram essa verdade também. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 10 e 11. Os primeiros cristãos encorajavam-se mutuamente com esta promessa. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, ou com esta esperança, com esta verdade. Tessalonicenses 4, 16 a 18 e Apocalipse 1, 7. O Espírito do Senhor, o Ruach HaKodesh, dá testemunho também da volta de Yeshua, do Mashiach. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Ruach HaKodesh, 2 Coríntios 5, 5. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda, até a volta do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã
e Serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, versículo 7 e 8, veja também Hebreus 10, 37. Como Jesus voltará? Resposta: inesperadamente. Ah, Gilberto, mas o povo não está esperando? Eu não sei. Não posso afirmar isso não. Tem muita gente que fala do assunto, mas esperando de verdade, se for passar na peneira, eu acredito que bem poucos. Dos milhares e milhões que dizem ser cristãos, acho que bem pouquíssimos estão realmente esperando. Porque o próprio Jesus profetizou isso. Na volta do Filho do Homem, achará, portanto, ele fé na terra? É uma pergunta que ele fez lá em dado momento de um dos seus ensinamentos. Então ele voltará inesperadamente. Inesperadamente por quê? E ele fala isso, inclusive, na parábola das 10 virgens, Mateus 25. Lá nas 10 virgens ele deixa claro que 5 delas estavam esperando ele a qualquer momento. Podia ser logo ou tardiamente. As outras 5 estavam esperando ele para um momento que elas acreditavam que seria aquele momento. E se prepararam apenas para este momento. Como ele tardou, pegou elas 5, aquelas 5 imprudentes, totalmente despreparadas. E elas ficaram fora do banquete por causa desse pensamento, dessa forma de pensar. Ah, ele virá no tempo tal. Que seria um tempo previsto segundo a cultura da época, né, em que o noivo chegava, ia buscar sua noiva para poder casar. Só que elas se enganaram, porque Jesus deixa claro na parábola que ele demorou, ele atrasou, talvez por vontade própria, talvez por outros motivos, mas ele atrasou e 5 estavam preparadas. Se ele atrasar, nós temos azeite com sobra. Mas as outras 5, com certeza ele não vai atrasar, ele vai chegar no tempo certo. Vamos nos preparar para esse tempo. Enfim, né? Vocês já entenderam. Então, para as 5 imprudentes, ele veio inesperadamente. Ok? Então, eis aí, inesperadamente. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva para ensinar nada sobre isso, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Queridos, me desculpa, a câmera está desfocando aqui e eu estou tendo que chegar a mão próximo dela para focá-la novamente. E eu não vou editar para tirar isso não, tá? São coisas que acontecem de imprevisto no meio de uma gravação e espero que vocês tenham a paciência para suportar isso daí, tá ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. Primeira carta aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3, leia também versículos 4 a 11. Bom, olha o que Paulo está ensinando aos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Eu não preciso falar acerca dos tempos e estações, porque vocês não necessitam, porque vós mesmos sabeis bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ou seja, você sabe que dia o ladrão vai entrar, a que horas vai entrar, como ele vai fazer para entrar? Foi exatamente o que Paulo aprendeu com as parábolas e ensinamentos de Yeshua. Pois que quando disserem, quando todos estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto, àquela que está grávida para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Não é? O que ele está dizendo aqui? É uma ligação aqui, é um link com a parábola das 10 virgens. 5 delas estavam assim, estamos em paz e seguras com a ideia de que ele vai chegar no tempo certo. Mas quando menos esperaram, lhe sobreveio repentina destruição. Por quê? Quando ele chegou de tempo tardio, elas estavam despreparadas. Ok? Também será como relâmpago. Como relâmpago? Sim. Eu já expliquei. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja,
já expliquei e vou repetir. O relâmpago, tal como um ladrão, não anuncia o momento que ele vai aparecer. Todos veem. Os que não veem o relâmpago diretamente, mas veem o clarão que ele deixa, né? Mas ele não anuncia a hora que ele vai aparecer. Assim é também a vida do Filho do Homem. Ele virá da mesma maneira como partiu. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir assim como para o céu ouvistes ir. Ou seja, ele subiu diante dos olhos, como disse Paulo na carta aos Coríntios, diante dos olhos de aproximadamente 500 irmãos. Viram ele subir e ser recebido em cima no céu. Assim também, são os anjos que estão dizendo para os varões galileus e para todo aquele que acredita. Assim também será a volta do Filho do Homem. Ele vai aparecer nas nuvens. E ele falou lá em Mateus 24, vai haver um sinal no céu e logo o Filho do Homem aparecerá diante dos olhos de todas as nações, reinos, tribos, línguas e povos. Ok? Então, não faça confusão. O que estão ensinando por aí afora sobre arrebatamento não é contexto bíblico, está descontextualizado da Bíblia. Ele virá também com grande poder e glória. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Aí, ó. Com ampla visão de todos. Aí, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está lá em Apocalipse 1,7 esse texto. Eventos dramáticos ocorrerão. O mistério das eras será completado. Né? Mistério das eras é um estudo à parte, que eu não tenho condição de falar dele aqui para vocês. Mas fala dos tempos, das eras pré-determinadas, onde coisas aconteceram, e a vinda do Mashiach será a última era. E todos os mistérios das eras será completado na vinda do Mashiach, tá? São segredos, são revelações, e é um outro estudo que não dá para eu falar para vocês aqui agora. Mas enfim, não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse 10, 6 e 7, veja também Romanos 16, 25 e 26. Como eu disse para você, Paulo fala que é na última trombeta, e esse texto aqui está dizendo, não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, ou seja, a sétima trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos, que é o soar da última trombeta, a sétima trombeta, onde haverá o cataf, o grande livramento daqueles que estão guardados no Senhor. Ok? O povo de Deus entrará em sua plena glória, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador. O fato da nossa cidade estar nos céus não significa que é para lá que ele vai nos levar. Por que, Gilberto? Como assim? Está indo contra a Bíblia? Não, não. Veja que em Apocalipse, João vê esta cidade descendo do céu, e não pessoas subindo para ir morar lá. Ok? E está em conformidade com esse texto aqui, ó. Mas a nossa cidade está nos céus. Ela está lá, mas você não vai ser levado para lá. Por quê? Porque ela vai descer de lá para cá. João viu isso no Apocalipse, escreveu, deixou claro. Donde também esperamos o Salvador. O Salvador também está lá nos céus, junto com a Nova Jerusalém. Mas está lá até o dia do arrebatamento, que no arrebatamento ele trará consigo. Quando ele vier estabelecer o reino milenial, a Jerusalém Celeste vai descer. Assim como ele virá um pouquinho na frente, antes da Nova Jerusalém se manifestará o Salvador, para dar o livramento para o seu povo, do derramar das 7 taças da ira. Quando terminar as 7 taças, que segundo o que a escatologia ensina, durará 3 anos e meio aproximadamente, então ele trará também a Nova Jerusalém para estar aqui no nosso ambiente de vida. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, corpo incorruptível, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas.
Quem está falando isso é Paulo aos irmãos de Filipos, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Veja também 1 Coríntios, do capítulo 15, do 35 ao 53, ok? Os mortos em Cristo serão ressuscitados. Olha que essa daqui é a base da doutrina cristã evangélico-protestante. A ressurreição dos mortos, no soar da última trombeta, sob a voz do arcanjo, na manifestação do Mashiach na sua segunda vinda. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus, através de Jesus e em Jesus, e nos apresentará convosco. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 14. Também João 6, 40 e 11, 25. Os crentes que ainda estiverem vivos, os vivos serão arrebatados para encontrar-se com ele, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31, é o próprio Jesus falando. A criação será liberta da sua escravidão. Toda a criação está escravizada pelas trevas ainda. Mas na manifestação do Mashiach, na sua segunda vinda, a libertação será plena, completa. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, que se manifestarão em luz na vinda do Mashiach. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Todos os inimigos serão destruídos, na manifestação do Mashiach. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força contrária, é claro. Porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, ou seja, vai reinar por 1000 anos. Ok? Satanás será amarrado no início do reino milenial. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Grande cadeia, grande corrente, tá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Eu havia falado anteriormente, agora, texto bíblico Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Ok? O julgamento será distribuído por cada quinhão. Que isso, Gilberto? Vamos ler para entender. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Um reino será estabelecido e nunca será destruído. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Daniel 2,44. Apocalipse 19, 15 e 16. O chamado de Deus. Deus tem um plano individual para a vida de cada crente no Senhor Jesus Cristo. De cada ser humano, na verdade, né? O primeiro plano é que eles creiam no Mashiach. Segundo plano, depois de crer, que recebam a vida eterna. O seu chamado não somente envolve um maravilhoso propósito para nós por toda a eternidade, mas também temos uma expressão deste chamado sobre a terra, agora, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Segundo Timóteo 1,9. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso aqui não é predestinação, viu, gente? Isso aqui é o chamado é para todos. Agora entra a doutrina dos muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas, Gilberto, explica. Claro, não vou terminar minha videoaula sem explicar isso. Todos são chamados. Só que o chamado pressupõe
chegar-se a Deus da maneira que ele exige que se chegue. E esse contexto está lá na parábola do grande banquete, aonde o Eterno manda chamar, onde o rei, né, na parábola, manda chamar a todas as pessoas humildes da região, que falou com seus servos: vai nos becos, ruas, valados, vilas, e traga todos e enche o meu salão. E eles vieram. Quando ouviram o chamado, o rei preparou um banquete e mandou chamar vocês. Todos vestiram sua melhor roupa. Mas teve um no meio ali que não deu crédito para essa honra, que ele deveria honrar o rei, ainda que o que ele tivesse fosse muito humilde, mas que ele deveria demonstrar essa honra. Ele chega lá mal vestido, e o rei, quando entra no salão e vê ele mal vestido, manda tirar ele e jogar nas trevas exteriores. Jesus fala sobre isso, dando a entender que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque ele também havia chamado pessoas de honra, e essas pessoas criaram desculpas, pediram desculpas lá porque inventaram um monte de coisa para fazer e menosprezaram o convite do rei. Aí o rei manda chamar as pessoas pobres. Os pobres vêm, e aí no meio tem aquele ali que não veio vestido adequadamente para se apresentar diante de um rei, e isso não foi visto de maneira boa aos olhos do rei, e o rei manda jogar ele para fora. Então é nesse contexto que se aplica a ideia da doutrina de muitos chamados e poucos escolhidos. Não é predestinação, é a atitude de quem foi chamado, se ele, depois de ser chamado, será achado digno de continuar na vocação em que foi chamado, ok? Deus nos chamou desde a fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Gilberto, você agora caiu num laço, porque você acabou de ler o texto que dá fundamentação para a predestinação. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Você está enganado. A palavra predestinação aqui não significa que Deus criou uns para ir para o céu e outros já foram criados para ir para o inferno. Não, negativo. Vou ler de novo o texto e vou te explicar para você entender. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em boas obras, em amor. Agora ele vai sintetizar tudo isso em poucas palavras. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, vamos fazer aqui a engenharia reversa de interpretação bíblica. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O que isso quer dizer? Que predestinado não é a pessoa, é o fim do caminho que ele tomar para si. Eu sempre falo isso. Não existe pessoa predestinada, existe caminho predestinado. Caminho da obediência, o fim é a adoção por filho em Jesus Cristo, para viver a vida eterna, junto com o Pai, junto com o Mashiach, enfim. Caminho da desobediência, o fim, trevas exteriores eternamente. Agora, para entrar e ser visto como um predestinado para ser filho adotivo por adoção, tem que fazer o quê? Ser, ou que desde a fundação do mundo nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, se você for ou começar a ser e começar a trilhar o caminho da santidade e se tornar irrepreensível, aí sim o caminho, esse caminho te predestina, porque o fim desse caminho é predestinar quem está caminhando nele a ser filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, querido, não existe pessoa predestinada. Resumindo, existe caminho. O caminho da obediência é de santidade e irrepreensão. É aquele que não tem
do que ser repreendido, ser corrigido. O oposto disso, a predestinação é a morte, as trevas exteriores, ok? Então não existe pessoa predestinada, existe caminho predestinado. Para que fôssemos separados para ele. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, falando do povo de Israel, é claro. Aí, em conjunto, todo aquele que recebe o mesmo Messias e adora o mesmo Deus e guarda as suas leis, que é o Deus de Israel. Aí se torna também, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está dizendo isso é quem? É um judeu, Pedro. Primeira carta, capítulo 2, versículo 9. E Paulo também corrobora com esse ensinamento na carta aos Romanos 9, versículo 23 a 26. Para cumprirmos o seu propósito. Qual o propósito? Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu é do Senhor no caso. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. Ok? 2 Timóteo, Romanos 8, Filipenses 3, 2 Timóteo 1, enfim. Nosso chamado na terra. Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Romanos 1, 10. Ao escrever seu próprio ministério, o apóstolo Paulo nos dá o exemplo do chamado que está sobre todos os crentes. Ele tem 3 aspectos. Chamado geral, um escravo de Cristo. Jesus pagou um alto preço por nós, a sua própria vida, no caso. Então, somos agora, quem era escravo das trevas e recebe a Yeshua, se torna escravo, num bom sentido, é claro, de Yeshua. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Engenharia reversa. Fostes comprados por bom preço. Ok? Quando Paulo se denomina um escravo de Jesus Cristo, ele está apontando para um significado ainda mais profundo. De acordo com os costumes da sua época, se o escravo estava se aproximando da época em que poderia ser liberto, mas devido a um amor pelo seu mestre escolhesse não aceitar a sua liberdade, ele então recebia uma marca através de um furo em sua orelha. Este era o sinal de que ele era um escravo de amor, voluntariamente, porque amava o seu Senhor, amava o seu mestre durante toda a sua vida. O apóstolo Paulo, por escolha própria, declarou ser um escravo de amor pelo Senhor, Yeshua, Mashiach, Yeshua Christos. O chamado especial para ser um apóstolo, aí não é para muitos, é para poucos, né? Assim como o apóstolo Paulo tinha um chamado especial, todos os crentes também têm um chamado especial. Eu não sei se eu concordo muito com isso aqui não. Isso aqui é um conceito de um teólogo, eu não tenho certeza se eu concordo com isso aqui não. Paulo foi chamado para ser um apóstolo, mas há muitos diferentes chamados no corpo de Cristo. Nesse aqui eu concordo. Veja Romanos, Efésios, o papel especial que Deus tem para cumprirmos é revelado à medida que buscamos fervorosamente a sua vontade. Nisso aqui eu concordo também. O chamado específico, separado para o Evangelho. Dentro de cada chamado especial há um chamado específico. Por exemplo, tanto Pedro quanto Paulo eram apóstolos, mas um deles foi o apóstolo dos judeus e o outro apóstolos aos gentios. Veja Romanos 11, Timóteo 2, Coríntios 12, enfim. Passamos para o nosso chamado especial e específico somente à medida que somos aprovados como escravos de amor, pois precisamos primeiramente aprender a estarmos totalmente sob a autoridade de Cristo antes que possamos ser enviados por Ele a fazer alguma obra específica, ok? Que esse ensinamento, queridos, impregne a vossa mente, o vosso coração, a vossa alma e vos impulsione a ensinar isso aos demais também, tá? Veja Mateus 28, 18 e 19. Por que Ele nos chama? Porque o mundo se encontra nas trevas. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. 1 João
5,19, primeira epístola universal de João. Porque as pessoas estão famintas e necessitadas. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Para provar sua sabedoria, para que agora pela igreja e a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3, 10 e 11. Porque o tempo também é curto, né? O tempo está se findando. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Palavras de Yeshua em João 4,35, depois 9, versículo 4. O que acontece quando somos chamados? Somos preparados por ele. E disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vos farei significa eu vou treinar vocês, vou capacitar vocês, vou preparar para depois enviar. E esse tempo durou aproximadamente 3 anos e meio. Desse tempo aqui, ó, do chamado até o tempo em que Jesus enviou, durou aproximadamente 3 anos e meio. Ou seja, essa conversa aí de que Deus não chama capacitado, Deus capacita os chamados, sim, é verdade. O que eu não concordo é que Deus envia pessoas incapacitadas. Ele não faz isso. Ele chama, sim, os não capacitados para a obra específica, mas ele chama, ele prepara, ó, e disse-lhes, vinde após mim. Ele está chamando. Segundo passo, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, eles eram pescadores de peixes. Jesus está chamando, é o primeiro passo do chamado. Mas ele nunca, absolutamente nunca enviará sem antes preparar eles. Ó. E eu vos farei, eu vos prepararei, eu vos treinarei, vos capacitarei. 3 anos e meio, querido, junto com o mestre, sendo capacitado por ele, preparado por ele, para depois serem enviados. Ok? Aprenda isso e ensine ao máximo de cristãos que você puder. Cristãos evangélicos protestantes, ok? Somos ensinados por ele. Mas aquele Consolador, o Espírito, o Ruach HaKodesh, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Somos enviados, claro, depois de ser chamado, ser preparado, capacitado, treinado, aí sim ele enviará. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17. Quando é que Jesus está enviando eles? No final do seu ministério, no final dos 3 anos e meio. Veja também Marcos 16,15. Quando Deus chama, ele vem e interrompe a nossa vida. Alguns exemplos bíblicos disto são. Aí você poderia dizer, Gilberto, mas e quando ele enviou lá os 70 de 2 em 2? Já era nos 3 anos e meio? Não. Aquele ele fez uma vez só. No meados já do treinamento, lá pela metade do treinamento, ele enviou de 2 em 2. Por quê? Porque colocar o discípulo para praticar o que ele está aprendendo também faz parte do treinamento. Mas não é o envio definitivo, é apenas um treinamento para ele começar a colocar em prática o que ele está aprendendo. Tanto é que o Senhor fez isso uma vez só, segundo registram os evangelhos. Mas definitivamente mesmo está lá em Atos, né? Atos capítulo 1. E no finalzinho dos evangelhos também, alguns evangelhos falam sobre isso. Muito bem. Quando Deus chama, ele vem e interrompe a nossa vida. Interrompe aqui é uma força de expressão, tá? A pessoa deixa de fazer o que está fazendo e vai fazer aquilo pelo qual foi chamado. Então, nesse ponto de vista, é uma certa interrupção, porque você tem que deixar o que está fazendo para fazer o que ele está ordenando. Moisés, um pastor no deserto, vá, liberte o meu povo. Ou seja, ele era pastor de ovelhas, agora se torna pastor de uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. O trabalho é o mesmo, porém com coisas diferentes, né? Poderíamos dizer assim. Samuel, um menino servindo no templo, acorde, fale por mim, 1 Samuel 3, de 1 a 19, né?
Ele tinha uma vida até enquanto ele não foi chamado. Quando ele ouve a voz do Senhor, a vida dele muda também. Passa a fazer um trabalho mais específico. Ezequiel, um prisioneiro numa terra estranha. Levante-se, eu o estou enviando. Os discípulos, negociantes, pescadores, venham, sigam-me. Saulo, o inimigo da igreja, vá, eu lhe direi o que você precisa fazer. Enfim, são muitas referências. E a nossa aula chega ao fim, juntamente com o nosso curso de imersão teológica. Queridos, sou muito grato pela oportunidade de ter estado com vocês aqui. Muito grato pela vida de todos vocês que estão participando, que participaram e ainda daqueles que hão de participar desse trabalho. E espero que tenha sido de grande proveito para vocês, assim como tem sido para mim. Tenho me dedicado a esse trabalho, a aprender e a ensinar o que eu aprendi. E neste momento estamos chegando no final deste cursinho. Mas não acaba aqui. Já estou preparando um curso básico, talvez com de 12 a 15 módulos, que são livros, para a gente estudar juntos. Tá ok? Grande abraço a todos. Espero estar convosco muito em breve. Até lá, gente!